bem-vindos a mais um programa da Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e este programa de hoje tem uma abordagem diferente. É um novo formato que a gente vai começar a fazer, justamente com a intenção de argumentar, responder, justificar, acatar sugestões de vocês, amigos da Oficina de Casa, que nos fizeram através dos comentários. Como nós recebemos muitos comentários e acaba ficando difícil de responder pontualmente a cada um deles, a nossa intenção é fazer, depois de episódios anteriores, onde são feitos projetos, onde acaba realmente surgindo dúvidas e até sugestões, a nossa intenção é realizar esses vídeos comentários, esses programas comentários, justamente para abordar esses detalhes e tirar a dúvida de vocês e aumentar a interação entre a Oficina de Casa e vocês. O nosso último programa abordou este gabarito para corte com serra circular e para realizar cortes repetitivos. Ele foi feito em 2 episódios e surgiram algumas colocações de vocês com relação a alguns detalhes aqui da execução do gabarito. Um deles é com relação a não criar esses 2 rasgos para esta guia correr nesse sentido, e sim adaptar esta guia na guia que corre no outro sentido, e aí sim fazer só esse rasgo longitudinal. O que eu quero dizer para vocês é que os nossos projetos são referenciais. Você pode estar agregando situações no projeto, mudando, aumentando, reduzindo. Isso vai ficar a seu critério. Essa sugestão de criar uma outra guia, as 2 guias juntas, ela é válida. Então, digamos que eu tenho esta guia correndo aqui e eu tenho esta guia correndo aqui. Então eu elimino esses 2 rasgos e esta guia correndo aqui solta. O único inconveniente é porque eu vou ter um limite de espessura um pouco menor. Do jeito que eu estou fazendo aqui, eu dei a opção de usar um limitador mais baixo. Então essa base ela pode abaixar bem próximo de 6 milímetros. Então você tem condição de cortar peças de até 6 milímetros. E aqui no caso você vai ter, dependendo da altura que você usar esse outro anteparo, ele também vai ter que ter a mesma altura. Então diminui, vamos dizer, a autonomia de espessura que você vai poder cortar. Mas eu não vejo problema nenhum. Então é uma sugestão. Então criaria-se um rasgo aqui, um furo aqui, e isso corre, aliás aqui, né? E isso corre nesse sentido. Perfeito. Não vejo, é uma outra opção. Eu assisti o vídeo depois de pronto e realmente eu acho que eu transmiti para vocês uma ideia de insegurança na hora de iniciar o corte com a serra circular aqui nessa guia que foi criada. Essa insegurança que eu transmiti para vocês é justamente a minha abordagem no sentido de ter certeza de que a base da serra circular está bem apoiada, tanto apoiada como encostada na guia. Então, vocês certamente viram que eu fico fazendo assim e fico fazendo assim, mexendo com a base. Não é que a base que a serra está tremendo, a questão não é essa, a questão é que eu estou conferindo se essa superfície está encostada nessa. Então eu realizo esse movimento justamente para ter certeza disso. Quando a serra começa a cortar, aí eu já tenho consciência de que ela está bem encostada, tanto embaixo como na lateral. E aí eu vou empurrando a serra. Mas eu acho que pela imagem e pelo movimento que eu estava fazendo, deu a entender para alguns de vocês que a serra estava tremendo e não estava bem estável. E não é isso. A sugestão, inclusive, que deram foi de aumentar essa base, justamente para que ela estivesse bem apoiada. Mas se eu aumentar essa base, quando eu for começar a realizar o corte, eu também vou ter que posicionar para que ela comece a cortar bem encaixada. Pode ser feito perfeitamente. Você vai ter a máquina apoiada um pouco antes de iniciar o corte. Perfeito.
Então assim, mais uma sugestão de vocês que eu acho bem legal, que também está agregando possibilidades na peça. Uma outra questão colocada por um dos nossos amigos aí do Oficina de Casa foi com relação a posicionar a peça que vai ser cortada, em vez de posicionar do lado de cá, onde inicia-se o corte da serra, posicioná-la encostando do outro lado, porque aí quando ela for cortar, a serra já vai estar totalmente apoiada e ela termina de cortar a peça que está do outro lado. Também acho perfeita a sugestão. A única coisa é que se você estiver cortando uma peça larga, dentro do limite que você tem aqui de autonomia, você vai começar a cortar já aqui bem próximo do lado de cá. Mas também uma sugestão bastante válida e que também vem agregar uma outra possibilidade no projeto. Lembre-se que a gente tem aqui umas limitações. Quando nós criamos o projeto, procuramos definir, primeiro, a questão do máximo de altura que a gente conseguiria cortar. Eu travando a base o máximo, colocando a serra o máximo para fora da base e travando, eu vou ter um corte útil de 6,8 centímetros. Então, esse é o limite, esse é o seu limite de corte. O gabarito está posicionado aqui no máximo de altura que ele corta. Logicamente, a serra tem que passar além da base para realizar o corte de uma vez só. Então, se eu colocar a serra aqui no lugar, vejam que ela está passando em torno de 1 centímetro abaixo da base. Eu até poderia ganhar um pouquinho mais, mas achei que não seria o caso. Então defini essa altura aqui como em torno de 5 centímetros. Então, em função da altura da serra, o gabarito ficou calibrado para se cortar peças de 5 centímetros de altura. Então, essa é a principal limitação em questão de altura. Em questão de comprimento, você pode muito bem... aqui eu fiz um gabarito que me permite cortar peças em torno de 1,20 m de comprimento. Mas nada impede que você aumente essa base e faça mais comprida. Então você vai ter condição de cortar peças maiores de maneira repetitiva. Agora, se você for aumentar, por exemplo, na largura, esse vão aqui ele vai ficar maior. Então você vai, por exemplo, ter que alterar uma situação. Aqui eu usei um MDF de 6 milímetros. E esses 6 milímetros, dentro desta largura, ela sustenta a máquina, o aperto, a força que você está realizando, apoiando aqui para fazer o corte, e não cede. Agora, se isso for maior, por exemplo, o dobro, 60 centímetros, aí você vai ter que usar uma guia com uma espessura maior, justamente para a guia se autossustentar e não ceder. E daí, como você está aumentando aqui essa espessura, você também vai perder autonomia de corte aqui na altura. Um dos nossos amigos aí falou que o que nós fizemos aqui foi uma serra circular de bancada. Só que de uma maneira diferente. E realmente é isso mesmo. Se você quiser então aumentar isso, você pode usar pedaços de chapa maior e realizar seus cortes sem problema nenhum. Um outro amigo da Oficina de Casa falou da questão justamente dessa transformação, de uma bancada que é uma serra circular, e que se faltaria só cortar em ângulo. E realmente aqui os ângulos são retos, Você está cortando no esquadro. Então isso vai ficar para um próximo projeto para a gente adaptar a angulação nesse tipo de corte. E pode ter certeza que a gente vai fazer. Sempre pensando na segurança. Muita gente pede para a Oficina de Casa de realizar o projeto de inverter uma serra circular desta maneira, adaptando embaixo de uma bancada. Mas qual é o grande problema disso? O grande problema é a segurança. Quando você inverte, você vai prender esta base por baixo de uma bancada. E essa proteção que vem de fábrica, que você, à medida que você vai cortando, ela vai levantando e depois ela baixa, e isso não vai ter condição de usar.
Então ela vai ficar totalmente abaixada. E aí você tem a serra circular exposta. E essa exposição da serra é muito perigosa, porque qualquer vacilo você vai causar um acidente e vai se machucar. Então, por isso que a gente propõe soluções diferentes para não fazer esse tipo de adaptação. Porque por mais bem feita que ela seja, se a serra estiver exposta, o risco de ocasionar acidente é muito grande. E a gente preza pela segurança. E como o nosso público é muito eclético, a gente tem a intenção de passar um projeto seguro para vocês. Um outro amigo nosso aí da oficina de casa colocou num comentário como ele poderia fazer para criar esse tipo de rasgo numa chapa metálica. Eu até já imaginei essa pessoa fazendo isso aqui em metal, que também ficaria bem interessante. Então, eu vou responder, vou explicar, vou dar a sugestão, porque eu acho que tem tudo a ver com relação a esse projeto. Para fazer isso, você vai precisar de uma serra tico-tico. Uma serra tico-tico onde você utilize uma lâmina de serra para metal. Logicamente, você vai ter um limite de espessura de chapa para cortar. Isso vai depender da espessura da chapa e do limite da lâmina de serra que ela vai comportar. Então, você vai fazer o mesmo processo que eu fiz aqui, fazendo os furos nas extremidades e realizando o corte com a serra tico-tico do mesmo jeito que eu fiz na madeira. A outra opção para você realizar o corte numa chapa de metal, para talvez até criar essa bancada, é fazer a furação nas duas extremidades e utilizar uma esmerilhadeira. Uma esmerilhadeira vai exigir que você tenha um pouco de prática e a mão firme, justamente porque você vai cortando aos poucos a chapa e vai ter que controlar a ação do disco na chapa de metal. Então fica aí a sugestão como uma outra opção. Depois de feito o corte com a esmerilhadeira, você pode acertar o corte, se ficar alguma rebarba, com uma lima. Uma lima que é a ferramenta para você acertar metal. E aí você consegue realmente fazer um rasgo numa chapa metálica. Um outro detalhe que foi abordado por vocês, inclusive por alguns de vocês, foi com relação ao apoio da madeira que está sendo cortada, quando você está realizando aqui o corte, do resto da madeira não cair, não despencar, que foi o que apareceu no vídeo. Eu não me preocupei na hora de mostrar o uso do gabarito em apoiar a madeira e tal, até foi, eu diria, um ato falho. Que gerou, inclusive, a observação de vocês. Mas a minha preocupação justamente não era essa, a minha preocupação era mostrar a utilização do gabarito. Logicamente, você vai ter que posicionar o seu gabarito e ter apoios, e apoios que você possa regular no sentido do comprimento, porque à medida que você vai fazendo o corte numa peça comprida repetidamente, você vai mudar o tamanho da peça, então você vai ter que tê-la apoiada, pelo menos com 2 apoios. E antes de encerrar, muitos de vocês mandam diversas sugestões de vídeos para a gente realizar. Todas essas sugestões são anotadas e assim, com o passar do tempo a gente vai avaliando e analisando as possibilidades. Nossa lista está muito grande. Mas perfeito, continuem mandando suas sugestões. E a gente faz um apanhado do que realmente dá para fazer naquele momento e manda ver. Muito obrigado, espero vocês num próximo episódio e não deixem de dar aquele gostei nos nossos programas e compartilhar o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Grande abraço!